Muito bem. Fazendo um momento especial em torno do Egito Antigo, esse vídeo vem abrir espaço para um novo olhar, aliás, nem tão novo, mas um olhar não muito conhecido sobre o Egito Antigo. Esse olhar nos é dado por um filósofo, sociólogo, economista, historiador. Aliás, esse pensador que eu vou falar aqui com vocês, ele, na realidade, é um grande estudioso das ciências humanas. Eu não posso falar simplesmente que ele é um filósofo, historiador, economista. Ele é um grande homem das ciências humanas, influenciou toda uma geração, influenciou todo o nosso século XX, e ainda existem alguns resquícios, né, de sua doutrina, e ainda é um homem que tem as suas ideias levadas adiante por um pequeno grupo. Eu estou falando de Karl Marx. Karl Marx é um pensador alemão que teve a sua produção intelectual e sua vida todas concentradas no século XIX. E Marx, ele é muito conhecido entre nós historiadores, não somente pelo seu socialismo científico que ele desenvolveu com o amigo Friedrich Engels, mas também pelo seu olhar perante a história. Daí o conceito que Marx e Engels formularam de materialismo histórico, que é um olhar sobre a história, enxergando os fenômenos históricos como movimentos dialéticos. Muito bem. E o que tem a ver o Antigo Egito com o trabalho de Marx, com o olhar de Marx, dentro da concepção de materialismo histórico? O que tem a ver uma coisa com outra? A história do Egito Antigo, a compreensão que nós fazemos do Egito Antigo e as ideias de Marx, e principalmente do marxismo, que são aqueles homens que levaram as ideias de Marx adiante, ou fazendo novas leituras dessas ideias, ou tentando aplicá-las a contextos diferenciados, mas de alguma forma calcados numa base marxiana. Muito bem. O Egito Antigo é visto por Marx, dentro do processo do materialismo histórico, como um modelo específico em termos de organização e principalmente estrutura econômica. Para Marx, a história caminha num movimento dialético, e aí é a herança hegeliana de Marx, e nesse movimento dialético a história passa por várias etapas. Inclusive Marx é questionado como, de alguma forma, um pensador etapista que estaria simplificando os fenômenos históricos com a formulação do materialismo histórico. Pois bem, Marx enxerga os fenômenos históricos partindo do comunismo primitivo, vivido na pré-história, e que as sociedades, as civilizações antigas, então, se organizariam, teriam a sua vida econômica e estrutural organizadas de duas formas. A primeira, e que tem a ver com o Antigo Egito, é o que Marx chama de modo de produção asiático. Por outro lado, no caso romano, no caso grego, Marx compreende como um modo de produção escravista. Mas então, fiquemos então com o exemplo de Marx no que cabe ao Antigo Egito. Na visão do materialismo histórico, na visão marxista da história, o Antigo Egito é um fenômeno que estabelece essa nova maneira de se organizar a economia dentro do contexto histórico. Que maneira é essa? É o que ele chama de modo de produção asiático. O modo de produção asiático nada mais é do que a organização econômica característica do Antigo Egito.
e essa organização econômica do Antigo Egito é baseada num sistema complexo e eficaz de tributação. Ou seja, o Estado egípcio ele é receptador de toda uma carga de impostos que é recolhida na forma de produção agrícola por todas as camadas da sociedade. Então, esse modo de produção asiático se caracteriza por isso. Há um Estado mantenedor, né, da vida em sociedade, da ordem, no caso o Estado egípcio, representado por uma figura que é o faraó. Esse Estado vai ser alimentado economicamente por uma organização, por uma estrutura tributária fiscal que vai jogar raízes, vai jogar garras por todo o Egito e vai pegar parte de toda a produção para se alimentar dela. Alguns historiadores, posteriormente estudando outras sociedades, como por exemplo as sociedades pré-colombianas, entendem que entre maias, incas e astecas haveria então um sistema econômico semelhante, não igual, semelhante ao que ocorrera no Egito Antigo. Daí, né, como eu não poderia falar que maias, incas e astecas estariam numa estrutura asiática, obviamente há diferenciações, mas os historiadores de pensamento marxista, embasados no materialismo histórico, entendem que as sociedades pré-colombianas de maias, incas e astecas se organizam economicamente segundo um modo de produção tributário que, se não é igual ao modo de produção asiático encontrado no Antigo Egito, de alguma forma se assemelha, principalmente no reconhecimento do Estado como entidade econômica e do Estado organizando em todo, ele tem como base econômica um sistema tributário, um sistema de arrecadação de impostos que faz com que ele se alimente de parte da produção. Ou seja, no Antigo Egito, o trabalho de escravos, o trabalho de pessoas livres como comerciantes e artesãos, o trabalho dos camponeses, tudo isso era taxado e esses impostos, né, esses pagamentos feitos não em dinheiro ou em moedas, mas em produtos agrícolas, era então encaminhado, né, para posse, para propriedade do Estado egípcio. E ele vai se alimentando disso. No caso de incas, maias e astecas, não é exatamente isso, mas há um sistema tributário que alimenta o Estado inca, asteca e maia, e daí os marxistas compreendendo esse Estado como um modelo econômico tributário. Ok? Então, segundo o pensamento do materialismo histórico, os marxistas, o Antigo Egito pode ser compreendido em termos econômicos como um modo de produção asiático.